convidar vocês a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler apenas um versículo por enquanto. Texto projetado aí, de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Está aí projetado para a gente. Vamos ler juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez, só o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Que o Senhor abençoe sua palavra lida mais uma vez nesse instante. Eu quero nessa noite falar aqui um pouco sobre submissão reverente, sobre algumas coisas que não podem faltar nas nossas vidas, e até mesmo convidar vocês a uma reflexão justamente sobre isso. O que está faltando talvez, o que pode faltar em nós. Antes disso, eu quero ler uma mensagem aqui, quero ler um fax. Quem é da época do fax, né? Não é, Ronaldo? Quando você fala assim, vamos ler um fax, deve ter uma turminha hoje em dia que fala assim, do que ele está falando? Não é? Você é da época do fax, Henrique? Era. Então eu quero ler um fax, porque a mensagem é assim. Agora, a mensagem, ela tem aqui uma série de erros de português que eu gostaria de mostrar para vocês, mas eu não consigo mostrar, então eu vou tentar passar para vocês aqui, fazer os comentários dos erros de português que estão aqui, tá bom? O fax se chama o fax do Nirso. Então só pelo sotaque você já imagina de onde vem, né? O Nirso. Tá? Diz assim a história: um gerente de vendas recebeu o seguinte fax de um dos seus novos vendedores. Seu Gomes, e o Seu Gomes é escrito S-E-I-O. Seu Gomes, o cliente de Belzonte pediu mais 400 peças. E 400 com C-U-A, assim mesmo, 400 peças. Faz favor de tomar providência. Abraço, Nirso. Aproximadamente 1 hora depois, recebeu outro. Seu Gomes, os relatórios de venda vai chegar com X. Vai chegar atrasado porque está fechando mais umas vendas. Temos que mandar mais 3.000 peças. Gente, o peça está com 2 S. Temos que mandar mais 3.000 peças. Amanhã estou chegando com X. Amanhã estou chegando. Abraço, Nirso. No dia seguinte, Seu Gomes, não cheguei por causa de que vendi mais 10.000 em Beraba. Estou indo para Brasília. E se escreve assim mesmo. Estou indo. Esse tô indo, gente, a gente fala, não fala não? Tô indo. Tô indo. Não é estou indo, né? Tô indo. Tem professores aqui nesse negócio de tô indo, a gente ensina a turma a falar. Tô indo para Brasília. Abraço, Nirso. No outro dia, Seu Gomes, Brasília fechou 20.000. Vou para Florinópolis. E de lá para São Paulo. No Vinhão, das 7, com C. Abraço, Nirso. Você imagina isso no computador, gente? Fica vermelhinho de um canto no outro, né? De cima e embaixo. E assim foi o mês inteiro. O gerente, muito preocupado com a imagem da empresa, chegou para o presidente e contou a história. Mostrou as imagens, as mensagens do Nirso para o presidente. O presidente olhou e falou assim, tá... deixa comigo que eu vou tomar as providências necessárias. Tomou. Escreveu um texto, com a própria mão, próprio punho. Um aviso e colocou lá no quadro de aviso da empresa. Juntamente com as mensagens do Nirso. E estava escrito o seguinte, entre aspas, a partir, TI no final, a partir de hoje, sem o H, nós tudo vamos fazer que nem o Nirso. Se preocupar menos com inscrever certo, pode vender mais.
assinado com C, presidente com Z e I no final. É boa, não é? Eu confesso para vocês, e até a Eliane me perguntou hoje na hora do almoço, o que este texto tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler. E num primeiro momento eu diria, não faço a mínima ideia. Eu achei, quando eu li a historinha, eu falei, é uma historinha boa. A história é boa, é até engraçadinha, mas nós lemos um texto que o apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que é a historinha do Nirso? Qual a moral dessa história? Exatamente o que o presidente fala. Gente, tem certas coisas com as quais a gente se preocupa, gasta tempo demais, que não vale muito a pena. Vamos aprender a deixar isso de lado e fazer o que realmente importa. Não é? A mensagem é essa. Paulo, nesta carta inteira, ele está fazendo exatamente isto. A epístola de Paulo aos Efésios é exatamente uma epístola, uma carta, onde Paulo está conversando com esses irmãos, e não há nenhum problema, não há nenhuma doutrina a ser trabalhada, não há nada a ser corrigido nesta igreja, assim como ele faz na maioria das epístolas, na maioria das cartas, não tem nada disso. Paulo tem toda uma história com essa igreja, a gente vai recapitular um pouquinho. Mas se não existe nenhum problema doutrinário, se essa igreja não está sob ameaça alguma, por que Paulo escreve então essa carta com 6 capítulos, como nós recebemos, né? Veio para nossas mãos com 6 capítulos, e constando essas coisas? E por que chega nessa parte da epístola, esse versículo 10 que nós lemos, ele faz uma ponte com tudo aquilo que o apóstolo Paulo já disse e com aquilo que ele vai dizer. E você deve conhecer bem o texto. Olha aí a sua Bíblia, a Júlia vai correr atrás de mim aí com esse texto. Mas se você olhar, abrindo a sua Bíblia, versículo 10 em diante, nós temos logo a partir do versículo 11 a armadura de Deus. Na verdade, o texto todo aqui, do versículo 10 em diante, fala da armadura de Deus, é um texto conhecido. Então, o que Paulo faz, nesse versículo 10, é uma ligação entre tudo aquilo que ele já disse e aquilo que ele vai dizer, e agora vem a armadura. Então, o que deve vir à nossa mente, qual a pergunta que talvez a gente possa fazer? A pergunta, mais ou menos, poderia ser a seguinte: por que nós precisamos de uma armadura? O que Paulo tratou até aqui agora, que agora chega nesse ponto, ele diz, olha, para vocês cumprirem tudo isso, para que vocês consigam andar do jeito que Deus quer que vocês andem, do jeito que nós precisamos andar, é preciso de um vestimento especial, não dá para ser de qualquer forma. Então é aqui que essa ponte entra, para nos ligar com o anterior. Então a gente vai voltar um pouquinho para trás, vamos recordar o que Paulo falou, é só passar os olhos. Vamos ler tudo não, mas vamos lá, volta comigo, capítulo 1, versículo 10. É aí que a Júlia vai correr com a gente. Ela está rápida. A mensagem central desta carta, central, se a gente fosse escolher qual é o texto central desta carta, é este texto aqui. Este é o grande mistério, este é o grande objetivo de Deus para esta igreja, e na verdade para as nossas igrejas, para as nossas vidas. Deus quer que as igrejas entendam, Deus quer que os seus servos entendam, que em Cristo tudo precisa convergir, todas as coisas. Esse é o trabalho de Deus, é o que Paulo está falando. Paulo está dizendo que Deus, o trabalho dele é de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Este é o objetivo central desta epístola. Então, Paulo escreve isso, e ele segue falando algumas coisas mais, e logo no versículo 15, ele vai orar. Paulo vai fazer uma oração, do versículo 15 ao versículo 23. E tem algo curioso, porque se a gente fizer um recorte só na oração, o que Paulo está pedindo? Paulo pede a partir do versículo 17 nessa oração. Paulo pede o seguinte: para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados com os olhos do vosso coração, ou iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, por que vocês foram chamados? Falamos isso na escola dominical hoje.
Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? A gente pode ler até o 23, Júlia. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de tudo, de todo, principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por que Paulo está orando? Para que a igreja entenda qual o propósito de Deus na vida dela. Essa é uma oração, e Paulo então vai seguindo essa carta. É isso daqui que nós precisamos chegar lá no capítulo 10, no capítulo 6, versículo 10, entendendo isso. Paulo fala de um mistério. Paulo fala que o mistério foi revelado. Olha só, capítulo 3, versículo 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros. Esse é um mistério. Primeiro Paulo fala que eles, judeus, são herdeiros de Deus, e agora ele fala, olha, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Olha só, nós estamos entrando aí nessa família, nós, gentios, nós que não somos lá povo de Israel. Isso é um grande mistério, e Paulo está dizendo que esse mistério tinha sido revelado para ele, e ele acaba de revelar esse mistério para a igreja. E porque nós somos membros deste corpo, nós somos coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui Paulo diz, olha, sabe a vocação de vocês? A vocação de vocês é serem herdeiros. A vocação de vocês é serem atingidos pelo Evangelho, pela graça de Deus. Mas isso é um negócio difícil de entender. E sabe o que Paulo faz? Paulo ora de novo. Paulo ora outra vez. Olha aí na sua Bíblia, versículo 14. E no versículo 15, até o versículo 17, a gente entende por que ele está orando. Ele está orando pelo seguinte: ele pede a Deus para que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a esta igreja que ela seja fortalecida com poder. Fortalecida com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. É isso que nós temos aqui no capítulo 3, versículos 16 e 17. Aí, ó, o texto para você acompanhar. Eu oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos seja concedido, ou que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha onde é que a igreja está inserida. Se você quiser marcar aí para você ler em casa, para você estudar, se aprofundar um pouquinho mais, no versículo 18 tem para que Paulo ora por isso. 2 vezes aparece, olha, para que aconteça isso, para que aconteça isso. Capítulo 4, gente, Paulo vai falar da unidade da fé. Unidade da fé. Paulo não quer que todo mundo seja igualzinho, não dá para todo mundo ser igualzinho, mas a fé tem que ser uma. A fé tem que ser única. Então ele disse, olha, por isso eu, prisioneiro do Senhor, Paulo está na cadeia, capítulo 4, versículo 1, peço. Agora ele não está pedindo para Deus, agora ele pede para a igreja. Peço a vocês, que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade. Olha como essa vocação tem que ser vivida, com humildade e mansidão, com longanimidade, e aqui é a chave de tudo, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha a unidade da fé como ela acontece. A unidade da fé não acontece através de teologia, a unidade da fé acontece através de relacionamentos. É através da relação de uns para com os outros que a unidade da fé acontece, se torna real. Fazendo tudo, olha só, fazendo tudo
para preservar, a minha versão diz isso, diz assim, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Percebam? E aqui nós estamos no meio da carta. Então é para isso, é o que Paulo vai tecendo aqui. E essa unidade, e aquilo que Deus fez na vida do povo de Israel, na vida dos gentios, precisa gerar uma nova vida. E gera uma nova vida. E ele fala dessa nova vida no versículo 17 do capítulo 4. Isso, portanto, vos digo no Senhor e testifico, não vivam mais como gentios. Não andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não façam isso. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo está dizendo, olha, não andem mais como eles viviam. Essa turma vive na vaidade dos seus próprios pensamentos, o entendimento deles é obscurecido, eles não conseguem entender, eles são separados da vida que Deus concede, e o coração dessa turma é endurecido demais, é o coração de pedra. Não vivam assim, mas não, porque se nós vivemos a unidade da fé, e se nós descobrimos esse mistério que é fazer parte da família de Deus, o que foi gerado em nós é uma nova vida. E Paulo acreditava que a nova vida que Cristo dá poderia gerar uma nova sociedade. É por isso que para frente a gente vai ler sobre como a família deve viver. Capítulo 5, versículos 21 em diante. Essa lista, essa relação já foi falada em outros lugares. Mas aqui Paulo vai dizer, e Paulo tem em mente exatamente isso. Paulo, olha, a vida que Cristo dá produz uma nova sociedade. Modifica a relação das pessoas. Modifica os relacionamentos. Isso gera algo extremamente novo. É por isso que Paulo vai falar como a esposa tem que tratar o marido, como o marido tem que tratar a esposa, como o pai e mãe tem que tratar os filhos, e como os filhos têm que tratar os pais, e como os servos têm que tratar os seus senhores, e como os senhores têm que tratar os servos. Paulo tem em mente exatamente isso, o que o Evangelho faz. No mínimo, o Evangelho produz e transforma uma sociedade inteira, gerando esse concidadão dos céus, que nós cantamos aqui sobre o fato de nós morarmos no céu, mas percebam que nós somos já concidadãos dos céus, chamados para vivermos isso, porque Cristo nos deu uma nova vida. Então é no meio disso aqui, que nós estamos com o nosso texto, capítulo 6, versículo 10. É como se Paulo chegasse ao final aqui, falou, diante de tudo que eu disse, e diante dos grandes desafios que certamente vocês vão ter, vocês maridos, vocês esposas, versículo 21 do capítulo 5 diz, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo, no temor do Senhor. Sujeitem-se uns aos outros. Percebam, trocar essa palavra aqui, sujeitem aqui, seria bem interessante aqui. Que palavra é essa? Sujeitar-se. Tem a ver com obediência, tem a ver com submissão, tem a ver com estar abaixo. Sujeitar-se, ceder à força. Ceder à força. Não resistir. Versículo 22, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo no seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, ruga, nem coisa semelhante. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Aí o capítulo 6 fala, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Honre o pai e a mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você, e você tenha uma vida longa sobre a terra.
E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas como quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vós, senhores, façam o mesmo com os vossos servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas com indiferença. Aí entra aqui a armadura de Deus. Ou seja, para a gente viver isso, a gente tem que estar armado. Muito armado. Tem que estar muito preparado para viver. Tem que ter um fortalecimento especial. E eu não queria, de maneira alguma, focar aqui, manter os olhos aqui na armadura. Não é essa a minha proposta. Mas essa armadura fala aqui de algumas coisas interessantes. Essa armadura fala que é para a gente ser forte no caráter. Olha só onde essa armadura vai preparar a gente. Versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos. Cingir é a ideia de colocar o cinto, ele está preso. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. É para a gente ser fortes no caráter. É para a gente ser forte na fé. Olha o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. É para sermos fortes no conhecimento bíblico, versículo 17. Na prática bíblica, tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aliás, esse aqui é o instrumento de ataque também, não é só de defesa. A gente combate. Versículo 18, embora não esteja aqui, mas vale a pena. Versículo 18 fala que a gente precisa ser forte na oração, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha aqui, para que essa armadura serve? Eu quando penso em armadura, gente, o exemplo de armadura, Paulo tem em mente aqui o soldado, principalmente o soldado da guarda pretoriana, mas eu tenho em mente esse camarada aqui quando eu penso em armadura. Hoje em dia. Eu tomei um susto uma vez, eu estava em Volta Redonda e de repente o Homem de Ferro veio na minha direção. De moto, não veio voando. Veio de moto, foi multado porque estava sem capacete. Mas ele veio na minha direção. Estava eu e o Rafael, sobrinho da Elaine Maia. E a gente falou assim, olha, o Homem de Ferro, que legal. A gente tirou foto, tentamos tirar foto com ele lá. Eu acho, quem gosta de filme, quem viu, quem já assistiu esse filme, aquela armadura do Homem de Ferro é um negócio impressionante. Ela se monta e se desmonta de várias formas e tem um poder muito interessante. Eu não sei se o Natan vai lembrar, mas uma vez... Eu já contei aqui para a igreja, como as pessoas são diferentes, eu posso contar de novo. O Natan sempre brincava comigo, sempre me perguntava, até hoje ele fala, se eu fosse um super-herói, que tipo de super-herói ele queria, eu deveria ser, o que eu acho que eu deveria ser. E eu logo de cara mandei, o Homem de Ferro. Falei, eu queria ser o Homem de Ferro. E o engraçadinho falou assim, Homem de Ferro não ia dar para você ser não. Falei, por quê? Ele falou, porque a sua barriga não ia caber dentro da armadura. Acho que para mim é mais aquele Operação Big Hero, né? Daria mais certo. A colega da Júlia está se acabando de rir lá atrás. Deixa eu falar uma coisa sobre a armadura. Na verdade, sobre o personagem, Homem de Ferro. O camarada que está ali dentro, né, é o senhor Tony Stark. Multimilionário. Extremamente inteligente, cara com doutorado
ciência pesada, tecnologia, robótica. A empresa dele produzia armas para os Estados Unidos, as mais poderosas, ainda vendia para os inimigos ainda, mas num determinado momento da história, ele é sequestrado. Em meio à guerra no Iraque, ele é sequestrado. E nesse sequestro, o carro que ele estava na viagem é atingido por uma bomba e ele é gravemente ferido. E os estilhaços da bomba ficam em volta do coração dele. E ali, quando ele acorda numa caverna prisioneiro, ele tem um negócio no peito com uma luz, e aquilo ali é um dispositivo que foi colocado para evitar que os pedaços da bomba possam se movimentar para o coração dele. Então é por isso que ele tem aquilo ali no peito. E é muito interessante essa parte. Uma luzinha acesa. Só que quando a gente olha para a história dele, no filme, a gente vê um cara cheio de si, arrogante, exibido, autoritário, que não respeita ninguém, que vive sozinho, enfiado no mundo de luxúria, mas extremamente sozinho, sem o pai, sem família. Ele não consegue perceber que a sua secretária é a mulher que faz tudo por ele ali ao redor dele ali. Ele não consegue perceber o quanto ela se entrega por ele. Quando ele veste essa armadura, ele se torna invulnerável por fora, mas ele é frágil por dentro. Frágil. Paulo fala de uma armadura que nos mantém vulneráveis por fora, mas invulneráveis por dentro. Cristo também nos ensina isso. Cristo é vulnerável por fora. Cristo sangrou, sofreu, chorou, foi transpassado por uma lança, corpo fragilizado, humano, teve medo, demonstrou isso. Mas, olhando para essas coisas, sobre a sua firmeza, a gente aprende sobre essa armadura, a armadura de Deus, para a qual o apóstolo Paulo fala: esta igreja é uma armadura para fazê-los fortes por dentro. Então deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade algumas. Você tem tentado ser forte por dentro? Você tem tentado melhorar no controle do seu temperamento? Você tentou melhorar com as preocupações desses dias, que faz a gente perder o sono, nos fazem acordar de madrugada? Você tentou melhorar, mudar a vida devocional, a vida de oração? Tentou mudar a própria relação com a igreja? Se você tentou, se você tem tentado ser forte por dentro, essa palavra é para você. Sede fortalecidos no Senhor. Eu falei hoje pela manhã, a pergunta talvez aqui também seria: como? Giovanni, como que eu posso ser fortalecido? Aqui, Paulo escreve de uma forma que o ser fortalecido é obra de Deus, não é obra nossa. Não há esforço na terra, não há esforço espiritual que possa nos deixar mais fortes.
Esse fortalecimento vem de Deus, essa força vem de Deus. Paulo falou o tempo inteiro sobre isso, aqui nessa carta. O tempo inteiro ele falando da supremacia, do poder, do que Deus está fazendo em Cristo, do que Deus vai fazer em Cristo, falando da suprema graça, do seu poder, da sua glória. Assim, o fortalecimento é algo que Deus faz. Essa é uma palavra militar. Fortalecimento é palavra militar. É uma expressão militar isso. E Paulo fala para ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Algumas batalhas são difíceis para nós. Muito difíceis. Em algumas batalhas as pernas balançam mesmo. A gente cai mesmo porque as pernas não nos sustentam. É por isso que elementos dessa armadura são tão importantes para nós. Alguns adversários são muito fortes para nós, muito fortes. E detalhe, Paulo, antes de falar da armadura de Deus, Paulo fala do inimigo que a gente enfrenta. Olha só, Efésios 1:21. A Júlia é rápida no gatilho, ela vai fazer. Olha lá. E acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Existe uma ideia aqui de inimigo, pode voltar, Júlia, que tem a ver com principado e potestade e poder. Está falando que Deus está acima disso, que Cristo está acima, mas aqui já mostra aqui com que tipo de inimigo nós vamos lidar. Capítulo 4:14. Por favor, Júlia. Da mesma epístola. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem os erros. Olha só, onde é que a gente está se metendo? Nós estamos lutando contra a astúcia. Essa armadura tem que ser algo que nos proteja por dentro mesmo. O mesmo capítulo, Júlia, versículo 27, acho que tem algo mais. Não deem lugar ao diabo. Paulo tem tudo isso em mente e nos apresenta tudo isso antes de nos mostrar a armadura. Olha com quem que a gente está lutando. Então, essa palavra de fortalecimento é porque algumas batalhas são difíceis demais para nós e porque o inimigo, os adversários são muito fortes para nós tantas vezes. Mas Deus está acima disso, Cristo está acima disso. Nós temos um Salvador poderoso. Que ele fala aqui, nesse mesmo versículo ele fala sobre isso. O quadro muda quando ele fala para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui é dinamite pura. É dínamos. Isso muda o nosso quadro. Eu quero ler mais 2 textos com vocês, 2 versículos. Um está em Isaías 40, versículo 31. Mudando radicalmente, Júlia. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, o quê? Renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Nós podemos trocar a nossa força pela força que há em Deus, ou nós podemos contar com a força que há em Deus, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Paulo, quando escreve lá uma outra epístola, lá aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então é por causa dessas coisas que Paulo escreve essa carta, e é por isso que nós estamos aqui no meio de algo que, de uma parte que liga tudo que ele diz com essa armadura. E eu vou falar então em 3 últimas lições, o que nós falamos até agora. Se a carta não apresenta nenhum perigo, nenhum problema a ser corrigido, por que Paulo escreve? Primeiro, para que eles tenham certos qual é a centralidade da vida cristã. É Cristo. A gente pode fazer o que for dentro da igreja e fora da igreja como cristãos. Se Cristo não for o centro, nós perdemos toda a caminhada. Perdemos tudo. Tudo, tudo, tudo. Paulo escreve isso para eles, e isso chega para nós nesses dias.
Por que Paulo escreve a carta? Para que eles se esforcem. Para quê? Pela unidade da fé. Para que a fé neste lugar não seja quebrada. Por que a igreja tem que se esforçar? Para que a fé neste lugar não seja quebrada. Para que a fé que exista nesse lugar seja única. Nós temos que trabalhar pela unidade da fé. Paulo escreve essa carta para que o Senhor seja a fonte do poder que cada um de nós precisamos. Paulo está falando de assertividade. Assertividade de fortalecimento, algo que transforma a nossa vida. Existem duas palavras que eu não mencionei aqui, mas que fazem parte de toda essa carta, gente. Toda essa história, tudo aquilo que Paulo quer ensinar. E essas palavras são submissão e reverência. Elas estão no meio de tudo isso daqui. A gente vai encontrar lições sobre submissão, até mesmo de uns aos outros. E vamos encontrar sobre reverência. Eu, quando escrevi o texto e o título da mensagem, eu escrevi o seguinte, que essa mensagem se chamaria uma submissão reverente. É algo que não pode faltar. Quando somos submissos, conseguimos ser reverentes a Deus. E quando nós somos reverentes a Deus, nós somos fortalecidos para as grandes batalhas. Eu conto uma última história de um grande evangelista do passado chamado George Whitefield. Grande evangelista. Foi ele que influenciou o próprio surgimento dos Estados Unidos e o movimento que varreu a Inglaterra de avivamento, um grande pregador. E ele era muito itinerante, andava de cidade em cidade, de casa em casa. E o senhor Whitefield, quando ele ficava na casa de alguém, em algum momento da estadia, ele parava com as pessoas e ele falava, eu preciso de falar algo com você. E individualmente, ele pregava o evangelho para essas pessoas. Confrontava essas pessoas com mudança de vida, com aceitação do senhoria de Cristo sobre elas, todos os lugares. Mas num determinado dia, ele foi para a casa de um coronel. Um coronel duro, que podia ser chamado de qualquer coisa, menos cristão. E como Whitefield era alguém muito famoso, ele resolveu hospedá-lo. Na sua casa era ele, sua esposa e 2 filhas. E a fama do pregador era grande. E ele ficou ali nessa casa. E ele foi tão bem tratado por essa família, mas tão bem tratado, que ele não teve coragem de confrontar a turma. E ele ficou ali por 2 dias e ele, eu não vou conseguir. E ele orou, ele falou, Senhor, eu não consigo. Eles me trataram tão bem que eu não tenho coragem de colocar eles na parede. O Senhor me perdoa, eu não vou conseguir. E na última noite que ele fica naquela casa, Deus o incomoda demais. E Deus fala com ele, você tem que falar. Fala com eles. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Mas ele foi na janela do quarto onde ele estava, e em parte da janela tinha meio que uma lata, algo meio cinza, e ele foi com um anel dele e escreveu: ainda falta uma coisa a vocês. Só isso. E não teve coragem de falar. E foi embora. No outro dia, despedido da família, a esposa do coronel, intrigada, pensou, mas por que será que... Eu tinha esperança, expectativa de que ele falasse com a gente, que ele falasse sobre Jesus, que ele colocasse a gente na parede. Ele faz isso com todo mundo, fez isso com todo mundo aqui por perto. Por que não fez com a gente? Será que nós tratamos mal o senhor Whitefield? Não é possível. Vou lá em cima ver o quarto onde ficou o homem de Deus. E aí ela subiu. Quando ela chegou lá, logicamente ela viu na janela a frase: falta ainda uma coisa a vocês. Ainda falta uma coisa para vocês.
E ela chama então as filhas, e intrigadas com aquilo, chamaram o pai, e ele sobe, ele lê aquilo, e de alguma forma eles são tocados pelo Espírito de Deus. Eles se ajoelham, oram, e aquele coronel diz: Senhor, o pastor Whitfield passou por aqui. Tentamos fazer da estadia dele o melhor lugar possível. Mas ele não falou nada conosco e nos deixa essa mensagem. E nós queremos te pedir, mostre para nós o que pode estar faltando na nossa casa, na nossa vida. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a fazer essa mesma oração. Senhor Deus, mostre para nós o que pode estar faltando na nossa vida, na nossa igreja, no nosso lar. Mostra para nós. Eu desafio você a fazer essa oração. Muitos aqui podem ser e são crentes há tanto tempo. E a gente corre tanto o risco de nos acostumar com o sagrado. De tratar o sagrado como algo comum, algo que a gente controla. A gente não controla nada disso. Mas o quanto a gente tem de fato vivido como igreja, como servos do Senhor, homens, mulheres, maridos, esposas, filhos, patrões, empregados. E o quanto de fato a gente luta pela unidade da fé. O que pode estar faltando? Vamos orar para que Deus revele a nós. E a minha oração nesse instante é: Senhor, não deixe os meus irmãos e irmãs saírem daqui sem saberem o que está faltando em suas vidas. Em nome de Jesus.